questão geopolítica mundial está preocupando a todos nós. E hoje a gente vai conversar com dois experts em investimentos para saber de que forma essa questão geopolítica, esses conflitos, interferem nos investimentos para a sua aposentadoria. Você acha que não tem impacto? Tem sim, e bastante. A gente vai entender quais são esses impactos assim que a Paty rodar essa vinheta. Paty, por favor, roda a vinheta. Vou chamar o Marcelo e a Luciana. Marcelo entende tudo de renda fixa, Luciana, análise, renda variável. Então, aqui os dois principais mercados. A gente queria entender de que forma esses conflitos estão impactando os preços dos ativos e como que a gente avalia a evolução disso para os investimentos de médio e longo prazo, que é o caso de investimentos para aposentadoria. Vou começar com a Luciana, tá, Marcelo? Claro, ladies first. Vamos lá. Bem, desde a guerra, eu diria, entre Rússia e Ucrânia, a gente está vivendo um mecanismo que é bem desafiador para a economia global, né? A gente, lá naquele momento, são duas economias exportadoras de commodities metálicas, como alumínio, por exemplo, níquel. A Rússia é muito importante nesse mercado. Exportadoras de grãos, trigo em especial, e do lado da Ucrânia. Então, no momento em que a gente tem uma guerra entre esses dois países, que são importantes para o suprimento global, né, de algumas dessas commodities, a gente tem um aumento importante de preços de metais, de grãos. E pior ainda do que isso é o fato de que a Rússia é um grande exportador, um grande produtor de petróleo, né? E também houve, além das disrupções que acontecem em função da guerra em si, houve uma série de sanções dos grandes países desenvolvidos contra a Rússia, né? Para tentar estrangular a economia russa e tentar, de alguma forma, evitar a continuidade do conflito. Então, houve aumento de preço de grãos, houve aumento de preço de metais, houve aumento de preço de petróleo, isso se espalha para o mundo todo e gera inflação no mundo todo. Para tentar controlar isso, os bancos centrais são forçados a aumentar juros. E a gente está ainda nesse processo, a gente ainda não conseguiu iniciar um processo de redução de juros importante no mundo, embora os preços das commodities já tenham se acomodado em boa parte, né? O mundo foi encontrando outras fontes de suprimento, foi encontrando formas de contornar essas restrições criadas, né? Mas não é um ambiente ainda tranquilo. Agora, há pouco tempo, teve um novo conflito, né, entre Israel e Hamas, com a possibilidade e agora o envolvimento do Irã, que também é um produtor importante de petróleo. Novamente a gente tem pressão de preços e a inflação fica muito difícil de ser controlada no mundo como um todo. E isso acaba levando ao aumento de juros. O aumento de juros enfraquece as economias em geral, dificulta o acesso a crédito, enfim, tem uma série de consequências para a economia e para os investimentos, né? A gente acaba tendo que ficar um pouco mais defensivo, né, no nosso estilo de investir. Tem uma aversão a risco global, os investidores buscam ativos mais conservadores, e os ativos de maior volatilidade, como bolsa de valores, acabam tendo um desempenho pior. Resumindo, o ambiente que a gente tem desde o primeiro com o maior conflito, né? Marcelo, essa análise que a Luciana faz, quer dizer, você vê que ela pontua várias vezes a questão da inflação. Inflação, a gente está falando de juros americanos, principalmente. Quer dizer, o Brasil
está numa trajetória de afrouxamento monetário, e se você não tem uma perspectiva de interrupção das altas americanas, isso pode impactar a velocidade ou a continuidade da queda nas taxas brasileiras? Pode retardar. Assim, o que tem acontecido mais recentemente é que a inflação americana ela tem se mostrado mais resistente à queda do que se esperava no fim do ano passado, né? Então, no final do ano passado, a inflação que o Banco Central americano olha fechou um pouco abaixo de 3%, e a expectativa é que esse ano já começasse o ano rumando para 2%, que é a meta, né? Então o mercado estava animado com isso, já contando que o Fed começaria a reduzir as taxas. Só que se passaram 3 meses, quer dizer, já estamos em abril, né, quase 4 meses, e a inflação não continuou caindo lá, parou de cair, e algumas medidas até subiram, né? Então isso aí foi muito negativo para as expectativas, e o Fed acabou mudando a sua comunicação, indicando que essa queda vai ficar mais para o final do ano, talvez para o ano que vem. Então fica um ambiente de juro alto nos Estados Unidos que trava mais a volta dos ativos de risco, né, esse ambiente positivo, porque o mercado está aguardando já há bastante tempo um ciclo de queda de juro, que é onde normalmente, né, se cria um ambiente bem mais favorável para ativos de risco em geral. Logo, a gente está num momento de estar com risco assim, de moderado para baixo, né? Porque esse cenário de queda de risco e queda de inflação está mais postergado, né? Marcelo, essa expectativa de inflação americana, enfim, esses dados de inflação americana, eles são resultados da questão geopolítica apenas? Eu acredito que tem uma contribuição, né, principalmente por conta de aumento de preço do petróleo, que depois do início do conflito, né, Israel e Hamas subiu muito, então impacta a inflação no mundo todo, nos Estados Unidos também. O Banco Central americano ele olha para isso, mas olha também para o que está acontecendo no resto da economia, e nessa área também tem havido decepção com o controle da inflação nos Estados Unidos. A inflação nesse início de 2024 tem sido maior do que se esperava no fim do ano passado, e por isso agora, nas últimas semanas, o Banco Central americano, o Fed, acabou mudando um pouco a comunicação e dando a entender que o início de queda de juro vai estar mais para o final do ano, se não for para o ano que vem. Então isso prejudica os mercados de risco, né, dos ativos de risco, porque fica um ambiente de juro alto, né, por mais tempo. Lembrando que lá nos Estados Unidos hoje a taxa é 5,5% ao ano, que para a gente, né, para nós brasileiros é baixa, mas para os americanos é muito alta. É a maior taxa em mais de 20 anos. Então afeta sim, né, o ambiente de risco para pior, né? E a questão geopolítica, né, de guerras, aí mais especificamente, agora ali conflito mais acirrado no Oriente Médio, traz o risco muito grande sobre fornecimento de petróleo, né, que é, né, o maior insumo de energia ainda, né, e deixa os investidores mais com maior aversão a risco, né, por conta disso. Olha, vocês dois colocaram pontos aqui que tem, e a minha primeira pergunta é sobre o impacto desses pontos que vocês colocaram no mercado futuro de juros. Porque o mercado futuro de juros, ele vai provocar uma oscilação nas carteiras, mesmo nas carteiras de renda fixa. Então, assim, essas incertezas em relação ao encaminhamento ali, se vai continuar, o que a gente está vendo no mundo impacta no mercado local de juros, se a curva futura de juros já tá precificando isso,
e se isso vai trazer a volatilidade, oscilação nas carteiras mesmo de renda fixa, porque esse é um ponto interessante, principalmente para investimentos, para carteiras de médio e longo prazo, porque tem títulos mais longos e esses títulos, mesmo sendo títulos de juros, tendem a oscilar, mesmo que o risco Brasil não tenha aumentado, isso pode oscilar. Não, esse risco de mercado? Sem dúvida. Assim, a renda fixa, normalmente, né, os fundos de renda, os ativos de renda fixa são muito beneficiados num ciclo de queda de juro, né, que os títulos acabam tendo ganho de capital. Ou seja, por exemplo, juros no Brasil estava em 13%, 12%, os juros vão começar a cair, digamos que a expectativa é que fossem até 9%. Então, os investidores vão comprando títulos mais longos, que estariam pagando 11%, 10%, taxas mais altas. À medida que os juros vão caindo, né, você se beneficia, que você já travou taxas mais altas. Então, você acaba tendo uma rentabilidade maior do que o investimento conservador, que você estaria só ganhando ali o CDI, a taxa de curtíssimo prazo. Só que o inverso é verdadeiro também, né? Se você começa a ter um ciclo de alta de juro, ou mesmo que não seja alta, que as taxas de juros caiam menos do que era esperado, então você tem uma alta nas taxas de juros do mercado, e isso faz o valor dos títulos desvalorizar. Então, essa questão do timing é muito importante na renda fixa. E agora, nas últimas semanas, houve um movimento de reprecificação das taxas para cima, primeiro nos Estados Unidos, e isso depois acabou se refletindo também no Brasil, porque o movimento nos Estados Unidos foi muito grande. Só para vocês terem uma ideia, taxas de curto prazo nos Estados Unidos, só esse ano aqui já subiram quase 100 bases, né? Ou seja, 1 ponto percentual ao ano, que é muita coisa, né? Pensando que a taxa lá está em 5, se você oscilar 1 ponto percentual, é 20% do tamanho da taxa, né? E o Brasil, assim, isso influencia o mercado de capitais no mundo inteiro, não tem nenhum país que consegue ficar imune a isso, e então o Brasil acabou refletindo junto também, e o mercado agora espera que o BC caia num passo mais lento, né? O próprio presidente do Banco Central, semana passada, admitiu que o Brasil é influenciado por esse movimento lá nos Estados Unidos, e o mercado aqui, então, fez esse movimento de considerar que a taxa vai cair mais devagar. Então, hoje o mercado já está na cabeça que possivelmente a Selic pode ir até 10%, perto de 10%, e não mais perto de 9%, né? Então, isso dá um efeito negativo no curto prazo para os ativos de renda fixa de maior risco, que basicamente são aqueles de prazo mais longo, né? Então, ou seja, em outras palavras, no momento está mais favorável você ter quer dizer, quem estava com uma carteira mais conservadora, com mais CDI, né, mais ativo de baixo risco na renda fixa, é que foi mais favorecido nesse momento, né? Então, é isso que tem acontecido. Luciana, isso que o Marcelo falou é interessante, porque é o seguinte, você vê, no caso da renda fixa, você vê títulos brasileiros que você tem um risco bom, mas, enfim, o fato de ser de longo prazo e ter taxas, e está precificado por uma velocidade de queda na taxa de juros que foi revista agora por conta de tudo isso que vocês falaram, isso acaba criando uma reprecificação não só nos títulos de renda fixa, mas em taxas de descontos da própria precificação de renda variável, né, de empresas, de ações, e você acaba trazendo uma volatilidade para a carteira que os investidores ficam com medo, mas que talvez essa volatilidade não reflita a qualidade dos títulos que estão em carteira, mas sim uma situação de mercado, né? Sim, sim, certamente. Ao longo desse ano, a gente viu ações de altíssima qualidade
caindo tanto quanto ações que são muito mais expostas de verdade a esse risco, porque tem mais alavancagem, né? São empresas mais endividadas, por exemplo. Então, movimentos assim, né, em que há uma aversão a risco global, não tem uma separação muito racional, né? O investidor, ele, na verdade, o racional é reduzir risco. Bem, as ações caem de uma maneira indiscriminada, tem empresas de boa qualidade que estão sofrendo tanto ou mais do que empresas que estão muito endividadas, em especial porque essas empresas, talvez ao longo dos meses anteriores, ao longo do ano passado, tiveram bom desempenho, então os investidores têm essa gordura de rentabilidade nesses papéis de melhor qualidade, e são papéis que, em geral, estão em todas as carteiras que os investidores todos detêm. No momento em que um fundo se vê tomando resgate, né, e ele precisa vender o que tem, precisa vender, escolhe vender muitas vezes o que é mais líquido, ou aquilo em que ele tem uma rentabilidade melhor, para evitar vender algo que ele tem ainda um prejuízo, na expectativa de que ele possa ainda recuperar um investimento que ainda não maturou. Então, esse de fato, sim, esse é o ambiente. Algumas oportunidades podem surgir, né, nesse momento, mas quando ainda não tem uma clareza dessa trajetória, né, quando não está ainda muito assim sacramentado e consolidada a expectativa de quando esse ciclo de queda realmente vai iniciar, não tem fluxo, então a gente não precisa sair correndo para se posicionar, né? A gente pode ir fazendo lentamente, tirando proveito de algumas oportunidades que possam ter surgido, mas enquanto não tem fluxo e uma clareza desse momento, também não tem grandes expectativas de recuperação forte, né, das bolsas, e especialmente a bolsa brasileira ou mercados emergentes, né, que sofrem um pouco mais com essa aversão a risco. Voltando à questão geopolítica, a gente conversando com os analistas de geopolítica, enfim, analistas militares e tal, não existe uma perspectiva de solução a curto prazo para esses grandes conflitos que estão colocados. Como vocês acham que isso vai continuar? Como é que vocês estão precificando isso para esse ano? Enfim, como é que vocês acham? Vocês acham que essa volatilidade dos mercados vai continuar? Que a questão de juros ainda vai ser a questão principal com volatilidade? Como é que vocês estão traçando ali a vida de vocês na gestão de carteiras, dado essa perspectiva de que não há uma solução de curto prazo para esses riscos geopolíticos? Então, os riscos geopolíticos são importantes, é mais, né, um risco que a gente acompanha com consultores, contatos com especialistas internacionais e tal. Mas, de fato, para o mercado, eu acredito que tem fatores mais fundamentais para mover o mercado, né, para o lado positivo ou negativo, que é mais o comportamento do Banco Central americano, dado lá a inflação americana, o crescimento americano, né? E aí, trazendo aqui para o Brasil, no Brasil a questão de inflação e o lado fiscal, né? A parte geopolítica, claro que sempre com um risco de que, se acontecer crescer muito o conflito no Oriente Médio, pode o preço do petróleo subir 20%, 30%, que é muito negativo. Mas fica mais um risco de cauda, assim, vamos dizer, né? Agora, em termos de geopolítica também, tem outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar, que não é guerra militar, mas é uma guerra comercial, então, entre os Estados Unidos e a China, né? Porque, assim, durante muito tempo, décadas até, né, houve um movimento muito grande de se transferir produção, né, dos Estados Unidos, principalmente, mas de todo o mundo, para a China. E só que principalmente ao longo da pandemia, né,
ficou claro que existe um risco muito grande de fornecimento dado algum tipo de evento, no caso foi a pandemia, mas pode ser algum outro tipo de evento e tal. Então agora está havendo um movimento inverso de se voltar a levar a produção de bens de volta da China, seja para os Estados Unidos principalmente, e principalmente na área de tecnologia, né, de chips, semicondutores e tal, e também para a Europa. Então esse é um movimento que vai levar anos e anos, que tem a ver com geopolítica, e ele é um movimento inflacionário. É inflacionário, porque produzir fora da China é mais caro, né, do que produzir na China. Então, isso vai ficar produzindo inflação, este movimento vai ficar produzindo inflação durante um bom tempo. Então, é um outro elemento que atrapalha o esforço, né, do Banco Central americano para desinflacionar a economia americana. Então, esse é um ponto bem importante e que a gente acompanha, né, passo a passo. Mas, assim, voltando a falar dos investimentos, né, então, tentando resumir um pouco, mais conflito geopolítico, mais guerra comercial, mais demora para cair juro, então um ambiente de um pouco maior aversão a risco, não recomenda carteiras que tenham muito risco. Né? Por outro lado, então não vamos alocar risco nenhum. Não, acho que tem que ter mais cuidado, mas vão surgir muitas oportunidades ao longo do caminho. Então, por exemplo, as taxas de juros abriram bastante aqui no Brasil. Hoje a gente já tem títulos públicos de prazo relativamente curto, vamos dizer aí próximo de 5 anos, por exemplo, ou até 5 anos, com taxas maiores, taxas reais, né, maiores que 6% ao ano. Então, o investidor consegue receber a inflação mais 6% ao ano ou mais, né, num título de governo, quer dizer, que tem risco de crédito zero, né, ou seja, não existe a possibilidade de você não receber o seu principal de volta. Claro que está sujeito, né, à marcação ao mercado, ao MTM. Se você comprar 6,20 e subir para 6,80, no curto prazo você pode ter uma desvalorização na sua carteira. Mas, eterna brincadeira, a renda fixa é fixa mesmo? É fixa desde que você leve o título até o vencimento. Né? Então, a renda fixa é fixa. Pagamento mas você fixo, né? Você tem que ter o planejamento de para quando eu preciso desse dinheiro. Então, se você precisa de um dinheiro, recebi o dinheiro hoje, mas eu vou comprar um carro no mês que vem, não, então você não pode comprar um título de 5 anos. Porque se dá uma crise, a taxa sobe, o seu valor cai e você pode, ao invés de ter o dinheiro do carro, você vai ter menos, vai ter que comprar um carro pior, porque você vai precisar vender o título no mês que vem com prejuízo. Mas nós estamos falando aqui de acumular patrimônio para aposentadoria. Então, normalmente, nós estamos falando de décadas. Né? Ou mesmo pessoa que esteja mais próxima da aposentadoria, de 10 anos, 5 anos. Então, são prazos longos. Então, sem dúvida que tem oportunidade no momento para comprar títulos a taxas muito boas. Né? Luciana, esse é um ponto muito interessante no Brasil. Né? Você volta e meia, você tem no mercado de juros essas oportunidades de você travar um rendimento acima de 6% em títulos do governo. Quer dizer, a gente morra de inveja, mundo, porque aqui você tem títulos com rendimentos reais acima de 6% ou mais. E uma vez conversando com alguns gestores de fundos de pensão, eles dizem exatamente isso, que quando chega a 6%, dificilmente vai além. Por quê? Porque as fundações entram comprando pesado para ter isso, uma garantia nas suas carteiras, né? Um pagamento de juros, porque você tem a oscilação do mercado, mas o fluxo de pagamento, ele é fixo, né? Sim, faz todo sentido, né? Numa gestão de um portfólio de longo prazo, um portfólio que visa a aposentadoria, você travar essas taxas. Mesmo que haja, talvez, alguma volatilidade ainda no curto prazo. Faz todo sentido. E isso dificulta
o mundo e a vida da renda variável, né? Em que as taxas de desconto estão altas, então basicamente o valor justo de uma ação é um fluxo de caixa, você traz a valor presente por essas taxas. Quanto mais altas as taxas, menos você está disposto a pagar por essa ação no curto prazo. Então, de fato, é um ambiente mais favorável para o investimento em renda fixa, mas como a gente está falando de fundo de previdência, de investimento de longo prazo, faz sentido manter uma parcela em risco, tirar proveito desses momentos com cautela, aos poucos, procurando investir em empresas de qualidade, em que você tem previsibilidade do fluxo de caixa, em que você tem uma boa gestão, tem empresas com disciplina financeira. As oportunidades surgem, inclusive, nessas empresas de boa qualidade, né? E mesmo o mercado de ações refletindo uma taxa de juros mais alta, você vai ter um mercado ali com pouco combustível para subir muito, você pode travar também com empresas pagadoras de dividendos, né? Você pode ter um dividendo yield alto se você conseguir um momento como esse, né? Hoje tem, por exemplo, o setor de bancos, o setor elétrico, que são setores que têm empresas de boa qualidade, empresas que geram fluxo de caixa crescente, distribuem para o acionista com boa rentabilidade, que estão com um preço atrativo, né? É uma questão de você ter consciência de que você precisa segurar esse investimento por mais tempo, né? Não são ganhos de curto prazo, mas que fazem sentido para um portfólio de previdência. Bem, então o resumo da nossa ópera é que inflação continua sendo ali uma variável importante. Eu estou falando isso porque há alguns anos atrás a gente viu em revistas Economist e outras revistas internacionais dando assim, não é o fim da inflação, não haverá mais inflação no mundo. Acabou, né? A inflação está na capa de novo das revistas e ela vai ditar ali os movimentos das taxas de juros nos próximos meses e anos. É isso, meninos? Exatamente. Bom, para a gente que é brasileiro, né, até parece que é uma conversa que não tem novidade nenhuma, né? Mas para os americanos e europeus é um ambiente novo. A gente conversa com bancos estrangeiros, por exemplo, que às vezes tem um diretor que fala, olha, aqui dessa mesa gigante de operações, uns 200 pessoas, tem 3 pessoas que já viram inflação acima de 3% na vida inteira dele, né? Então, assim, mudou muito. Tem vários fatores, né, que a volta da pandemia, toda a expansão monetária que foi feita nos Estados Unidos, pacotes fiscais, investimentos em infraestrutura, guerra, essa questão da guerra comercial com a China, né, retornar a produção para a Europa, para os Estados Unidos, que é onde vai ser mais caro. Então, assim, é um ambiente mais inflacionário, ou seja, né, de taxa de inflações maiores por mais tempo, provavelmente taxas de juros maiores por mais tempo também. Então, por outro lado, no curto prazo, prejudicou um pouco as carteiras de risco, mas, por outro lado, oferece mais taxas de juros maiores que para investidores de longo prazo, né, que vão fazer poupança durante muitos anos, na verdade, é melhor, né? Então, no Brasil, muito melhor a gente ter juros de 6% ao ano agora no título público do que há 3 anos atrás, no meio da pandemia, que a taxa de longo prazo ali, um título longo, era 3% ao ano. As de curto prazo era quase zero. Né? Então, assim, melhor agora. Então, o risco também está maior. Então, né, há que se ter cuidado, parcimônia, mas também se aproveitar desse ambiente. Né? Então, comprar os títulos com taxas altas. É um momento que, como a gente estava falando, pode aparecer várias oportunidades para quem tem um objetivo de médio e longo prazo, como é o caso da aposentadoria. Bem, meninos, muito obrigada por essa conversa. Espero ver vocês em breve. A gente vai voltar a falar sobre o comportamento dessas. Obrigada, viu?
Você que ficou com a gente até agora, olha, essa questão da inflação é seríssima, principalmente para quem investe para aposentadoria, porque você, quando investe para aposentadoria, você tem obrigatoriamente que olhar sempre a taxa de inflação e se o seu rendimento é acima da taxa da inflação. Isso é importante para qualquer investidor, mas no curto prazo não faz um estrago tão grande. No longo prazo faz. Por quê? Porque vai tirar poder de compra do seu patrimônio se você não tiver um rendimento acima da inflação. A gente vai falar mais sobre isso, então acompanha a gente aqui. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar essa conversa e se tiver dúvidas, manda pra gente. Te vejo em breve.